Você sabia que no final do século XIX, os maiores especialistas em planejamento urbano do mundo se reuniram em Nova York para tentar resolver um problema considerado sem solução e que depois de 3 dias eles desistiram, sem chegar a nenhuma conclusão? O problema não era fome, não era guerra, em partes não era doença. O problema era estrume de cavalo. Nova York, em 1900, tinha entre 100 mil e 150 mil cavalos circulando pela cidade. Cada cavalo produzia entre 7 a 15 quilos de estrumes por dia. Além do estrume, cada animal produzia também entre 7 a 15 litros de urina diariamente. E quando morriam, o que não era raro, as carcaças eram simplesmente abandonadas pela rua da cidade. Em 1880, Nova York recolhia, em média, 41 cavalos mortos por dia das ruas. Os lotes vagos da cidade viraram montanha de estrume, algumas chegando a 12 a 15 metros de altura. O excesso de moscas gerado por tudo isso causava febre tifoide e diarreia infantil. E olha, isso não era descaso. Era o limite que qualquer pessoa naquela época conseguia imaginar como solução. Em 1898 aconteceu em Nova York a primeira Conferência Internacional de Planejamento Urbano da história. E o tema era um só: estrume. Representantes da cidade do mundo inteiro participaram. E após 3 dias dos 10 previstos, a conferência foi encerrada sem nenhuma solução. Ninguém conseguia enxergar uma saída. Os maiores cérebros do mundo disseram: não tem solução. O problema é grande demais. E aí veio o carro. Em 1912, apenas 14 anos após a conferência, os automóveis já superavam os cavalos em números nas ruas de Nova York. Em 1900, foram vendidos 4.192 carros nos Estados Unidos. Em 1912, esse número tinha saltado para 356 mil. O problema que parecia eterno desapareceu, não em décadas, em anos. Mas tem um detalhe que eu acho fascinante nisso tudo. O carro não foi inventado para resolver um problema de estrume. E, aliás, o carro nem foi inventado por Henry Ford. O primeiro automóvel movido a combustão interna foi patenteado por Carl Benz em 1886. Sim, ele mesmo, o pai da Mercedes-Benz. Ford veio depois, com outro mérito igualmente importante. Tornou o carro acessível às massas através da produção em série. Cada um no seu papel. A solução para um dos maiores problemas urbanos da história foi um efeito colateral de duas coisas distintas: a invenção de um e a visão industrial do outro. E sabe o que é curioso? Hoje, 100 anos depois, você vê uma avenida em São Paulo, Lisboa, Nova York e vê quilômetros de engarrafamento, vê poluição, vê cidades inteiras sendo redesenhadas por conta do excesso de carros. O que resolveu o problema lá no final do século XIX, início do século XX, criou novos problemas que os urbanistas de hoje debatem em conferências. Exatamente como aquela de 1898. Eu não estou dizendo que o carro foi um erro, longe disso. Sou apaixonado, sou um entusiasta, sou muito entusiasmado por carros. Estou dizendo que toda grande solução carrega dentro dela a semente do próximo desafio. E isso me faz pensar numa coisa: quantos problemas que hoje parecem sem solução já tem a resposta sendo construída em algum lugar por alguém que nem sabe que está resolvendo aquele problema específico. Os especialistas de 1898 falharam, não porque eram incompetentes. Falharam porque tentaram resolver o problema dentro do único mundo que eles conheciam, o mundo dos cavalos. A solução veio de fora, de um ângulo que ninguém estava olhando. E talvez a grande habilidade humana não seja encontrar a solução perfeita, mas ter a capacidade de se adaptar quando a solução de ontem se torna o problema de amanhã. Muito obrigado, até o próximo vídeo.